costumam pregar dizendo que Deus chamou Abraão no capítulo 12, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, no capítulo 7 do livro de Atos, no versículo 2, ele, quando faz a sua defesa diante do Sinédrio em Jerusalém, a Bíblia diz que antes do seu rosto resplandecer como um sol, aleluia, de um anjo de Deus, ele disse: não, meus irmãos, pois quando Deus tirou Abraão, nosso pai, aleluia, da terra do seu nascimento, e disse: vai para uma terra que ainda te mostrarei, terra que mana leite, mana mel. No capítulo 12 apenas, Deus estava se tornando repetitivo na vida do cristão Abraão. E é triste quando Deus fala, refala, aleluia, e fala de novo, para o cristão se posicionar diante da sua presença. Salomão, sábio, filho de Davi, chegou a escrever no livro de Provérbios que quando o servo do Senhor se torna repetitivo diante de Deus, ele é comparado ao filho desajuizado do Senhor. E nós que não somos e não queremos ser vistos por Deus como filhos desajuizados diante de Deus, de pronto, quando Deus fala, nós falamos. E por isso que quando eu ouvi o Espírito Santo falando, eu digo: então é esta mesma que eu vou pregar, Senhor, porque a palavra que eu venho pregar não é minha, mas é dele. Ele tem uma igreja e ele zela por ela, aleluia, e o Espírito Santo quer direcionar a mesma. Abraão sai de Harã, cidade que edificaram em homenagem ao seu, aleluia, irmão, que morreu a caminho de Ur dos Caldeus. Eles param no limite da Mesopotâmia, edificam a cidade e a chamam de Harã. Harã era o nome, aleluia, do irmão de Abraão, e deram esse nome à cidade. Ali Deus pela segunda vez fala a Abraão: te posiciona, sai do meio da terra, sai de tua parentela. Pois Abraão estava numa cidade familiar e eles mesmos edificaram. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão sai. Todos conhecem essa palavra, aleluia. Mas quando ele sai da terra, ele não sai do meio do seio familiar. Ele leva consigo Ló, filho de Harã, seu sobrinho. E quando Ló começa a andar no lado de quem retém a promessa de Deus, ele começa a ser usado por Satanás para tirar quem tem um chamado missionário da direção que o Espírito Santo está lhe colocando. Ló estava ali no vale de Gerar. A Bíblia diz que havia uma grande seca neste vale. Abraão, quando se posiciona segundo a palavra de Deus, ele enfrenta, aleluia, a seca, a escassez. E assim, quando nós somos levantados por Deus, aleluia, nós vamos se deparar, como disse o presbítero no livro de Salmo, aleluia, muitas das vezes com a adversidade. Abraão se deparou com a fome e com a escassez, mas só que estava ali uma pessoa que não era para estar, uma pessoa que não tinha, aleluia, um chamado de Deus, que não tinha uma promessa de Deus. A promessa era para Abraão, aleluia, e sua semente, era para Abraão e sua esposa. Ele começa a falar: vamos sair daqui, vamos para um lugar, aleluia. Abraão ouve o seu sobrinho e sai da direção de Deus. Abraão estava em Gerar, no mesmo lugar aonde seu filho depois contenderia com os filisteus, por causa dos poços, por causa das vertentes, por causa da água, que representa a palavra, o Espírito. Aleluia. Ele vai para o Egito. Faraó toma sua esposa e ela vai para dentro do harém de Faraó, para ficar à disposição de ser possuída pelo Faraó, por causas da falácia de Ló. Eu tenho uma palavra para a igreja de Guaporé: não dê ouvido a quem não tem chamado de Deus. Não dá ouvido a quem não tem chamado do Senhor. Dá ouvido ao Senhor teu Deus, confia nele e no mais que ele fará. Porque quem te fez a promessa não foi empresário, não foi homem, não foi milionário, foi Deus. Foi Deus que te fez a promessa, e Ele vai te conduzir até a salvação. Quem é que tem ouvido Deus falar? Quem é que vem ouvir a voz de Deus? Quem é que vem se posicionar na presença do Senhor?
Aleluia. Agora o próprio Deus tem que intervir, porque quando nós não ouvimos ao Senhor e não damos ouvido à nossa liderança, aleluia, nós caímos em ciladas de Satanás, como Abraão caiu nas mãos de Faraó. Teve a sua família, que era somente sua esposa, porque era estéril, aleluia, posta no harém de Faraó. Mas Deus intervém em prol do seu chamado. Você que tem chamado de Deus, mais cedo ou mais tarde, Deus vai intervir, por favor. Mais cedo ou mais tarde, a glória, a presença de Deus vai se manifestar. Porque Deus não zela pela palavra do homem, Deus zela pela sua palavra, para fazer cumprir. E se Ele lançou uma palavra sobre a teu respeito, Ele vai fazer cumprir. Aleluia. Deus visita Faraó e diz, e visita com peste. Não eram as pestes do Egito, do tempo de Moisés. Visita com as pestes do tempo de Abraão. As pestes invadem o Egito e Deus se revela agora para o inimigo, porque quando Ele se revelou para o seu servo não deu ouvido. E quantas das vezes Deus tem se revelado a você e você não tem dado ouvido a palavra de Deus? Agora Deus se revela ao próprio Faraó, ao próprio inimigo, figura da tipologia de Satanás, e diz para ele: sabe por que tu está passando por essa dificuldade? O Egito está sendo visitado com peste? É por causa da mulher que tomaste para ti. É por causa de Abraão. Ele está fora dos meus caminhos. E quem está fora dos caminhos de Deus, eu já quero começar a convidar, a se posicionar e voltar para a presença do Senhor. Porque antes que venham as pestes, e as pestes não é do diabo, as pestes é oriunda da providência de Deus, para te fazer regressar ao lugar da onde você não deveria ter saído. E qual é? O altar, a presença, a casa do Deus vivo. Faraó envia soldados para acompanhar Abraão até a fronteira, para se certificar que Abraão saiu dos limites do Egito. Porque Faraó sabe quem é Deus. Faraó teme a Deus. Faraó sabe que se Abraão sair, as pestes cessarão. Só que Abraão agora volta rico, ele Ló, rico em gado, rico em prata, rico em ouro. Aleluia. E os gados não comportam mais o rebanho, os campos não comportam mais o rebanho. É tanto crente, o ministério é tão grande, é tantos membros, que a terra, a cidade já não comporta mais. Os pastores de Ló começam a contender com os pastores de Abraão. Pessoas que outra hora foram ungidas, consagradas, levantadas, mas quando cresce o olho e começam a ver o crescimento do rebanho, começam a ver as entradas financeiras, começam a avistar os templos, os investimentos de Deus, começam a ver o rebanho crescer, começam a crescer o olho, aleluia, querem sair, querem se dividir. É esta a visão de Ló, porque Ló não era para estar ali, era para somente Abraão estar ali, mas ele insistiu em levar, insistiu em colocar como pastor, insistiu em colocar, aleluia, como ajudador do rebanho. Mas só que quando o rebanho cresceu, quando tinha bastante prata, quando tinha bastante ouro, Ló chegou em Abraão, que era o presidente ministerial, que ele tinha a promessa de Deus, e falou: me dá a parte da campina, aleluia, ou me dá a parte esquerda. Abraão falou para ele: para o lado que tu quiser ir, eu te abençoo. Aleluia. E ele escolheu o caminho da campina. Por quê? O caminho da campina é a parte mais fértil do vale, é onde tem mais pasto, aonde tem mais água. Só que elas ficam vizinhas Sodoma e Gomorra. Ló escolhe, aleluia, aleluia, para interpretar, como nos dias de hoje, ele escolhe as cidades mais prósperas, para eles e seus pastores prosperarem.
Ele escolhe as cidades mais ricas, os templos maiores, para ele e seus pastores pastorear. Porque Ló conhece o deserto e ele sabe que no deserto ele vai ter que orar, ele vai ter que buscar, ele vai ter que consagrar. E na campina, aonde tem abundância, é mais fácil. E Abraão não permite, porque quem retém a promessa não teme. Aleluia. Porque quem fez a promessa vai cumprir. Aleluia. Agora, o capítulo que lemos, 15, quando Ló sai da presença de Abraão, quando toda a palavra de Deus se cumpre conforme os requisitos divinos na vida ministerial do patriarca, Deus se manifesta. Quer ver Deus se manifestar na tua vida? Faz o que Ele te pediu, faz o que Ele te ordenou, o quanto antes, e a presença de Deus vai ser notória em tua vida. Deus pediu para que Abraão saísse da sua terra e de sua parentela. Isso porque Harã pertence ainda à Mesopotâmia, mas Ló estava com ele. Mas quando Ló sai, que é a sua parentela, aleluia, Deus aparece na vida de Abraão e diz: sai para fora, aleluia, olha para cima, perdão, e conta as estrelas, se é que pode. Aleluia, assim será a tua descendência, assim será a tua semente próspera, fértil. Mas agora eu quero um cabrito de 3 anos, um novilho de 3 anos e um cordeiro de 3 anos. Por que isso? Porque tem que ser uma oferta de peso para fazer aliança com Deus. Eu não estou falando de financeiro. Aleluia. Toda oferta de aliança, ela é selada com um animal de 3 anos, para representar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O cordeiro, aleluia, na sua tipologia representa Cristo. O novilho, o sacrifício de 3 anos, aleluia, e as rolas que não eram para matar, mas aspergir o seu sangue sobre o altar, representam o Espírito Santo, que Pai retorna neste lugar nesta hora, aleluia, ministrando e nos revelando a palavra de Deus, porque estas palavras não são minhas, mas do Senhor que me enviou. Agora, Abraão sacrifica sozinho um novilho de 3 anos. E como detalhe do texto que lemos, Deus pede para partir no meio e colocar as partes de um lado e as partes do outro, com o novilho, com o cordeiro, aleluia, e com o cabrito. Isto porque as ofertas do passado, cada parte do animal representava um pacto. Cada parte, uma representava Deus, a outra representava o patriarca. E tinha que passar pelos meios e pelas beiradas. Como Deus é onipotente, Deus estava passando com Abraão. E Abraão, pela fé, passeava pelos meios e pelas beiradas da sua oferta e do seu sacrifício. E a palavra de Deus nos fala que ao chegar a noite, aleluia, como nós lemos, ao pôr do sol, no versículo 17, Abraão teve uma grande luta durante, aleluia, ainda quando estava dia. A palavra diz que as aves de rapina estavam rasante por sobre o altar, e Abraão as enxotava, as corria, as afugentava. Isto é exemplo de um servo de Deus que zela pelo seu sacrifício, que zela pela sua oferta, que zela pelo altar, porque as aves de rapinas representam a potestade que age, aleluia, nas regiões celestiais, representa as potestades, representa os demônios que dão rasante para tentar roubar o que nós temos colocado diante de Deus para glorificar ao seu santo nome. Mas a palavra de Deus nos fala que então, ao pôr do sol, aleluia, uma tocha e um braseiro foi visto passeando pelos meios e pelas beiradas do sacrifício que Abraão haveria oferecido. Era Deus mostrando a Abraão: tu fizeste a tua parte, agora eu vou fazer a minha. Tu fizeste a tua parte e agora eu vou fazer a minha. Quando tu faz a tua parte
na presença do Senhor, o Senhor se manifesta com poder e faz a parte dele. É a primeira vez que Deus se manifesta com fogo na Bíblia Sagrada, é no altar de Abraão. É bem verdade que ele se manifestou uma segunda vez no altar de Moisés, quando Arão ministrava, aleluia, oferecendo um sacrifício pelo pecado pelo povo, aleluia. Abraão fez o fogo de Deus se manifestar e arder, e a tocha do Deus vivo andar pelo meio e pelas beiradas do seu altar, e fez as brasas dentro do braseiro fumegante de vinho passear por sobre a sua oferta, aleluia. Deus poderoso, quando ele se posicionou, aleluia, na presença de Deus. Só que o povo de Deus começou a pecar quando saiu do Egito também. Abraão estava no Egito pecando e saiu e fez uma aliança com Deus. O povo de Deus estava no Egito por causa do pecado, aleluia, da sua semente, aleluia, e Deus estava o conduzindo para a promessa, e Deus pediu sacrifício pelo povo. No capítulo 9 do livro de Levítico, a palavra diz que Deus pede, aleluia, para que Arão, o sacerdote, ofereça sacrifício por sua família, para purificar a família sacerdotal da tribo de Levi, e depois ofereça pelo povo. Quando Arão, oferece sacrifício pelo povo de Deus, a palavra do Senhor diz em Levítico 6, 12 e 13, que o Senhor, nosso Deus, aleluia, se manifesta com fogo pela primeira vez no altar, aceitando a aliança de um povo, aleluia, que ele haveria feito uma promessa. Eu quero, aleluia, externar para você nesta noite que Deus fez uma promessa para a tua família. Ele fez para a tua casa, para os teus parentes, mas para o fogo arder dentro da tua casa, do teu quarto, do teu peito, do teu ministério, você tem que se posicionar, tem que deixar de lado a idolatria, a apostasia, a fornicação, aleluia, dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, para que o fogo do Espírito Santo te cele, te blinde, te purifique, te lave, te limpe, aleluia, e te exalte nesta última hora, em nome de Jesus Cristo, para a glória do santo nome de Deus. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor.